Boa Bem, tarde. meus amigos, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, né? O tempo está passando rápido e a gente está caminhando aí nos nossos estudos. E aí, nós vamos aqui, hoje, estudar essa obra maravilhosa, que é essa obra aqui de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. E hoje nós estamos estudando já o item 7, a busca da sanidade, não é? Então, antes de nós começarmos aqui a fazer o nosso estudo, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, faz a nossa prece de abertura, por favor. Então, Senhor, estamos aqui reunidos novamente para mais um estudo. Pedimos a permissão para iniciarmos o primeiro estudo desse dia de hoje, rogando aos amigos espirituais as bênçãos, a inspiração, as ideias, que nós possamos aproveitar mais esse estudo para a nossa caminhada, que seja uma boa ferramenta para nós, que nós saibamos utilizá-la da forma correta. Que Jesus abençoe mais esse dia de estudos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura. O barulho do ventilador está incomodando vocês? Não. Então, diz assim: Não. muitas vezes, Regina consegue aprender em suas faculdades aspectos importantes do caso, tendo evidências do passado da pessoa ou sendo esclarecida a respeito pelos seus amigos espirituais, né? Então, conforme o tempo vai passando, ela vai trabalhando, ela vai aprendendo, ela vai fazendo, né? Ela vai aprendendo uma série de coisas, né? Com o seu trabalho, com suas vivências, e quando surge algum tipo de dificuldade, os amigos espirituais vão esclarecendo a ela, tirando as dúvidas dela, e assim ela vai caminhando. Aí, isso aqui, para ilustrar, é oportuno citar um caso específico, embora a matéria esteja reservada para um capítulo especial. Um jovem casal nos procurou, através de uma terceira pessoa, para pedir uma orientação em relação ao filho de 7 ou 8 anos, que estava apresentando estranhos problemas emocionais da escola. Embora normal em tudo mais, costumava entrar em pânico a criança, né, ao dirigir-se à escola, e, de modo ainda mais crítico, à sua sala de aula. Em muitas dessas ocasiões, era necessário que a irmãzinha maior da criança ali ficasse com ele, ou ele escapulia apavorado. A situação foi se agravando, a tal ponto que a família não via mais saída possível e começou a considerar a possibilidade de uma perseguição espiritual, ou seja, uma obsessão. Então, a família dele começou a ficar preocupada, porque essa criança, toda vez que ia para a escola, ele tinha uma crise, né? Ele tinha uma crise, ele não queria ir, ele chorava, ele reclamava de uma série de coisas. Então, a mãe, né, começou a pensar, que a mãe era espírita ou espiritualista, mas com certo já conhecimento. A mãe pensou que ele deve estar com processo obsessivo grave, alguma coisa nesse sentido. Em uma existência na França, ao tempo da Revolução, aproximadamente da mesma idade que tinha agora, um menino morrera vitimado por uma tragédia da escola que se incendiara. Quer dizer, alguém, tá? Não, eu fui parar, diz assim, submetido, o menino foi levado à casa espírita.
E na casa espírita, submetido o caso aos nossos amigos espirituais, tivemos a informação de que não havia ali nenhum componente obsessivo. Tem uma existência na França, ao tempo da Revolução, aproximadamente, na mesma idade que tinha agora, um menino, era um menino de 7 ou 8 anos, o menino morrera, vitimado por uma tragédia na escola que se incendiaram. Então, a mãe leva essa criança no centro, os orientadores espirituais fazem uma análise e percebem que o problema não é a obsessão, é um trauma. O problema é um trauma que aquele espírito apresentava devido a uma morte violenta numa encarnação anterior, quando ele morreu num incêndio na própria escola, né? O teto da sala de aula, lá no passado, desabara e ele não teve como escapar. Os pais foram orientados a tratá-lo com muito carinho e despertar nele um sentimento de confiança e uma certeza de proteção para que, mesmo ignorando a causa do seu medo, aparentemente irracional, conseguisse atravessar aquele período, que era apenas transitório. Então, os pais receberam toda a orientação para tratá-lo de forma que ele pudesse passar por aquilo, vencendo essa dificuldade. Lembro-me ainda da sensação de alívio da mãe, ao me dizer que, felizmente, não se tratava de um caso de obsessão. Detalhe curioso, a entidade consultada, quer dizer, o amigo espiritual foi consultado, aconselhou a falar à criança enquanto ela dormia, transmitindo-lhe confiança e serenidade, e que frequentasse o culto doméstico, mas não sessões mediúnicas. Por que falar à criança enquanto dormindo? Porque como é que a mãe iria conversar com essa criança, ela estava de vigília, tratando desse assunto, que ele morreu queimado na outra escola, mas que ele não ficasse traumatizado. Difícil falar isso. Agora, ele estando dormindo, o espírito, né? O espírito vai perceber. É diferente, porque ele estando dormindo, esse espírito normalmente entra no desdobramento do sono. E aí ela não está falando mais com uma criança de 7, 8 anos. Ela está falando com o espírito imortal. Porque para falar com a criança vai ficar muito ruim. Pode até traumatizar mais ainda a criança. Esperando a criança cair no sono profundo. Como nós até já vimos essa orientação, né? Sentando-se ao lado dela, conversando com ela, né? Ali numa voz no tom baixo, cadenciado para a criança não acordar, mas o espírito capta a mensagem. Isso não é só para esses casos, não. Eu já vi até em obras que falam de evangelização, e outros autores, até o Chico, que também já fez essa recomendação, o Emmanuel, quando a criança é uma criança assim, muito rebelde, sabe? É uma criança, às vezes, muito assustada, ou é uma criança assim, um pouco depressiva. Então, a mãe, toda noite, sentar ali ao lado da criança, quando a criança estiver dormindo, fazer uma leitura do Evangelho, conversar com a criança, fazer como se fosse um culto do Evangelho no lar, ao lado da criança dormindo. Pega o Evangelho, abre, lê um pedacinho, faz uma interpretação, fala com ele, depois faz a prece, rogando a Deus, a Jesus, a Deus. Então, enquanto a criança está no sono profundo, que aí o espírito, com o tempo, vai se evangelizando, vai sendo consolado, vai sendo esclarecido, entendeu? Então, isso é uma recomendação que os amigos espirituais já fazem com as mães, para ajudar. E não é só criança, não. Às vezes, você pode ter em casa um filho mais velho, já adulto, né, que possa estar com
numa situação mais complicada. Às vezes pode ser até que você não consiga sentar ao lado dele da cama, com medo dele acordar. Mas você pode ficar no cômodo ao lado, entendeu? Você fica no cômodo ao lado, abre a porta do quarto dele, ele fica no cômodo ao lado, pega uma cadeira, senta junto à parede que divide os dois cômodos, que ele, como espírito em desdobramento, aquela parede não vai impedi-lo de ouvir. Então, existem vários recursos que a gente pode fazer. Espera o filho dormir, ou pessoa qualquer, né? Esteja necessitando, fica o mais próximo possível para que ela não acorde, de repente, né? E aí você faz o teu evangelho diário, dirigindo aquele evangelho para aquela pessoa, entendeu? Uma coisa direta, para que é um tratamento, ainda mais sendo da parte de uma mãe, de um pai, de alguém que ame aquela criatura, né? Então, a espiritualidade, isso vai ser potencializado. Então, ele diz aqui, né? Transmitindo-lhe confiança e serenidade, e que frequentasse o culto doméstico nas sessões mediúnicas, mas não sessões. Então, além disso, que ela levasse a criança para a casa espírita também, de repente, para a evangelização infantil, que a criança participasse da evangelização infantil, lá na evangelização recebe o passe, toma água fluidificada, e além dela fazer isso, fazer o culto do evangelho lá e colocar a criança para participar. Eu fazia muito com meus filhos quando eu era pequeno. Eu pegava livrinhos da Fátima Moura. Não sei se vocês conhecem a Fátima Moura, né? Ela escreveu muito livrinho, ela está aí nas redes sociais, mas ela tinha muitos livrinhos, livrinho infantil, espírita. Então, eu usei na evangelização infantil com os meus filhos, eu tinha o culto do lar uma vez por semana, tinha um livro que eu lia, tá? O Evangelho, escolhi um livro para ler e depois eu pegava o livro infantil. A Carolina, né, tinha seus 9 anos, ela lia, tinha que comentar a historinha, e às vezes eu não lia a história toda, não. Ia lendo página a página, entendeu? Como a gente faz aqui. Lia, parou aqui, porque também tem que ver isso, não pode ter uma coisa muito comprida aqui nessa cama. Mas fica aí, bota a data. Na outra semana, quando o Pedrinho já lia, é o Pedrinho, continua. E a gente, da mesma modo que eu fazia com o meu livro, eles faziam com o deles. Então, assim ia fazendo. Então, você coloca a criança no culto do evangelho lá, na evangelização infantil, e usa essa situação aqui, do aproveitar a criança dormindo, para você fazer esse culto do evangelho, vamos dizer assim, mais íntimo, e também serve para qualquer outra pessoa necessitada. Mas, como ele diz aqui, o Hermínio, não levar a criança para sessões mediúnicas. Aí não. Né? E aí ele continua. Vale a pena ainda observar que Regina teve, nesse caso, uma vidência de singular nitidez, certamente suscitada pela entidade espiritual que nos transmitiu a orientação. Cedo a palavra, quer dizer, concedo cedo a palavra à própria Regina. Aí a Regina vai falar agora da visão que ela também teve desse menino. Vi um menino de 9 anos, mais ou menos, vestido com uma roupa de veludo azul escuro, não tanto quanto o azul marinho. Nos punhos aparecia a rendinha da camisa de dentro, também observada acima do colarinho do casaco azul. Vestia o calção da mesma cor do casaco, que até um pouco abaixo dos joelhos, e ali ficava preso por uma fita. Uma meia justa chegava até os joelhos, completando o vestuário. Nós já vimos fotos assim, coisas assim, né? E quando eu fui lendo aqui, eu já fui imaginando, que eu já vi imagens assim. Era uma criança muito bonita, tinha os cabelos encaracolados. Regina tem conhecimento de casos semelhantes. Um confrade espírita estava convencido de ser vítima
de um problema obsessivo antigo e do qual não conseguia libertar-se. A coisa manifestava-se como uma espécie de pesadelo, durante o qual alguém apertava-lhe a garganta. Olha que coisa terrível. Tentando estrangulá-lo. Entrava nessas crises frequentes durante a noite, despertando a mulher aflita, que ficava por um tempo a orar ao seu lado. Então, toda noite, esse homem, deixa eu virar isso aqui, esse homem tinha essa visão, que era uma visão até assim, um pouco macabra, né? E passava por umas coisas difíceis. Os, senti os sentidos de percepção espiritual de Regina mostraram-lhe que não havia entidade alguma a perturbá-la. Então, ela percebeu que ele não tinha nenhum problema obsessivo. Alguém o estrangulara de fato na vida anterior, e a cena trágica fora compreensivelmente traumatizante para ele, ainda mais que o assassino fora seu amigo pessoal. Então, além da cena de estar sendo morto, ainda tem um choque da surpresa de perceber que não é alguém desconhecido, que é alguém conhecido. Porque quando a pessoa sofre um agravo muito grande, você tem um choque, né? Do ataque, da situação. Mas quando você percebe que é alguém da sua confiança plena está fazendo isso, você fica chocada. Eu tive um caso parecido, logicamente que a gente não vai citar nomes aqui. Muitos anos atrás, já muitos anos atrás, eu era coordenadora de um curso do Livro dos Médiuns aqui no CEOL. E eu trabalhava, naquela época, com uma pessoa que tinha muito mais experiência do que eu. Mas eu admirava muito essa pessoa. Eu tinha uma grande admiração por ela, porque ela sempre foi uma pessoa que me passou muita confiança. E pelo conhecimento que ela tinha, eu tinha uma admiração plena, muito plena. E para mim, trabalhar ao lado dela, coordenando um curso de livros velhos, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Muito feliz. Um dia, eu estava conversando com a pessoa responsável da casa e estávamos conversando sobre o planejamento. E eu estava conversando sobre esse curso que eu dava com essa citada pessoa. E eu elogiando ela por tudo, né? Porque eu tinha. E a pessoa olhava para mim assim, com aquele olhar, sabe? Até se com meio sorriso. Eu falando que maravilha, daqui a pouco a pessoa olhou para mim e disse assim, assim. Eu acho que ele ficou com pena. Assim, você não percebeu ainda? Não. Você está aí falando. Toma cuidado, você. A gente tem que ter cuidado com certas coisas. Tem que, sabe, de ficar mais esperta, que ele quis dizer, com outras palavras. Por quê? Que esta pessoa tem vindo constantemente a parte responsável da casa fazer duras críticas a você, ao seu trabalho. Foi para mim como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Foi preciso eu saber que depois vão acontecer algumas coisas e mais tarde essa pessoa vai se afastar da casa. Entendeu? E depois eu descobri que não foi só sobre mim. Essa pessoa fez uma lista de trabalhadores que não estavam preparados para o trabalho doutrinário. Ela foi apresentar a lista. Chegando, nomear nome por nome. Fulano, e tem um, fulano, tipo assim, um exemplo. E tem um, José de Sodré, tem o defeito tal. Anda administrativo, número 5 mesmo, gente. Número 2, Caminhos. Número 3, defeito.
Aí foi. No final da lista, a pessoa que estava ouvindo virou e disse assim: meu nome está aí também. Meu nome também está na lista, porque quase a casa espírita toda está na lista dela, dessa pessoa. Aí ela, não. Aí ele arrumou. Pensei que o meu nome tivesse também na lista. Porque ela fez uma lista, um checklist mesmo. E você sabe que, na época, eu fiquei tão chocada que, durante muitos anos, a pessoa saiu da casa, ficou muitos anos fora, depois voltou, depois saiu, depois voltou, nem sei se ainda está na casa. Eu, durante muitos anos, eu fiquei quase como traumatizada, porque, sabe, você tinha pessoa assim, né? E eu jamais ia imaginar o choque. E olha, foi apenas uma listinha. Foi apenas uma listinha. Imagina quando é uma traição gravíssima, né? Um crime que, às vezes, aquela criatura que você tem todo carinho tira a sua própria vida. Ele comete uma traição gravíssima, de repente, um sócio por quem você tem grande carinho e amor. Né? Quando o pessoal diz, passa a perna em você. Pode ser um irmão, pode ser um marido, uma mulher, um primo, até um filho. Porque na minha família já teve caso até de filho que deu um golpe financeiro no pai. Tirou tudo. Imagina o trauma dessa criatura. Né? Então, tem coisas que não é fácil de você superar. Porque se é o cara que mora ali na esquina, não conhece, não sabe quem é. Mas quando é alguém que priva da tua intimidade e comete um ato desse nível, é fácil para a gente superar um choque desse. Alguém falou aqui. Rose, Oi, Rosia, pode falar. mas não é esse, eu estou ouvindo o que você está falando, mas não é esse o nosso grande objetivo? Ou seja, eu Sim, consegui, né, não esperar de você, porque nós, né, somos os espíritos que somos ainda muito imperfeitos, perfectíveis mesmo. E quando sim. a gente espera, a porta que a gente acaba abrindo para até a dor da ingratidão, né? A ingratidão em todos os sentidos. Eu estou falando isso porque eu tive assim passei por uma grande assim, porque para as pessoas, eu acho que, né, depende, eu acho que tudo depende muito do amor. Porque para as pessoas eu não tive uma grande decepção, mas muito grande, essa decepção foi muito grave mesmo, mas eu amo, né? A pessoa já desencarnou, mas eu amo tanto que o meu primeiro pensamento foi, e atitude foi eu tratar do perdão ali dentro, né, para poder até recompor a família, porque foi na família, foi uma coisa assim, né, de família mesmo, foi muito. Se eu não me recomponho no sentido do perdão, a minha família tinha se desestruturado toda, a família minha quando eu era solteira, né? Tinha se desestruturado toda, sabe? Toda, Mas totalmente. é aquilo que a gente está falando. É um aprendizado que você vai fazer. É, Então, é aquela coisa, você tem um choque. Um choque desse tem. porque ninguém encara isso normalmente. É o choque, É. a surpresa, é a decepção. Algumas pessoas não conseguem superar. Não. Algumas pessoas não conseguem superar, a gente sabe disso. Outras levam um certo tempo a superar. Outras levam um tempo menor. A gente que já tem a doutrina, a gente sabe o que a gente deve fazer. Mas eu estou dizendo é o seguinte: normalmente é um choque muito grande. Agora, É. vai depender muito de cada um de nós como agir. Para algumas pessoas ainda, é muito difícil superar, né? Dependendo daquela situação, para algumas é muito difícil, até porque nós somos individualidades. Para algumas é muito difícil, para outras a pessoa fica chateada um mês,
E logo depois a pessoa vai tranquilamente, passando, superando, porque a ideia é essa, é você fazer um esforço para superar. Mas esse choque você tem. Agora, tem pessoas que, infelizmente, né? E eu digo infelizmente, não é tanto para o outro que agrediu, não, para ela mesma. Ela não Para ela consegue. mesma. Ela não consegue. O que pode levar para ela graves problemas, até de saúde. É, Psicológico, pode desenvolver ali uma vontade de vingança, um ódio, que só vai prejudicar quem? isso. Ela que está sentindo aquilo. Dela está sentindo. Né? Então, como ele falou aqui, aquela cena trágica, e ele diz assim, fora compreensivelmente traumatizante, que ele compreende o trauma dele, porque o assassino, alguém tirou a vida dele, fora seu amigo pessoal. Então, quando ele percebeu, né, que quem estava tirando a vida dele era alguém que ele amava muito, ele ficou traumatizado, muito traumatizado, com o choque, a decepção. A gente também não sabe o nível de amor que havia com as pessoas, né? Agora, é certo, a gente tem que trabalhar para fazer isso. Tem que trabalhar. Dependendo da situação, algumas coisas a gente vai conseguir superar mais rápido, outras a gente vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque vai depender muito da nossa situação emocional, psíquica, para que a gente possa reajustar tudo isso direitinho, né? E ele vai dizer aqui, doutor Virdan relata em seu livro, está em inglês, um caso semelhante ocorrido com uma paciente dele e com ele próprio. Aliás, em ambos os sonhos, a pessoa que lhes infundia terror era a mesma, pois eles se haviam conhecido no Languedoc do século XVIII. Então, eram duas pessoas que tinham um verdadeiro horror a uma outra, porque aquela pessoa havia aterrorizado a vida deles. A gente conhece muito disso, né? Quantas pessoas, infelizmente... Você quer ver uma coisa? Quantas mulheres que perdem um filho durante a gravidez ou durante o parto, elas não conseguem superar o trauma da perda da criança, dali ela pode desenvolver uma depressão, outras questões psíquicas mais graves, e pode chegar até o suicídio. A gente não conhece isso? Mulheres, né, que perderam, mulheres, então, que às vezes já estão na terceira ou quarta gravidez, tentativa, e perdeu, não conseguiu levar a primeira gravidez à frente, não conseguiu levar a segunda, não conseguiu levar a terceira, e não conseguiu levar a quarta, e ela não consegue cair, assim, entrar naquela ideia de que talvez seja melhor eu tentar adotar uma criança. Ela não consegue, ela não entende, ela não aceita que ela não possa ter filho biológico e que ela possa, em vez, já que eu não estou conseguindo ter um filho biológico, já perdi 4 gravidez, por que eu não adoto? Ela não aceita isso. Ela quer ter filho biológico dela. E aí essas situações vão se agravando psicologicamente, podendo levar até uma... A gente sabe, já viu casos assim, até que se tornam até patologias gravíssimas. A pessoa se torna até uma psicopata por causa disso, que ela não consegue superar essa questão de não conseguir ser uma mãe biológica. Né? Aí ele diz aqui, Regina transmitiu-lhe a informação e sugeriu-lhe que ele próprio deveria racionalizar o problema. Falou para esse amigo, né? Para que ele racionalizasse esse problema dele, desse trauma, convencendo-se de que não estava sendo vitimado por nenhum fato novo ou de caráter obsessivo, e sim que aquilo já acontecia no passado. Era uma página virada em sua vida. Portanto, não estava acontecendo, nem iria acontecer de novo. Então, essa questão dele ter sido morto por um amigo. Então, ela, conversando com ele, buscou falar com ele, você precisa racionalizar isso. Lembrar, esse fato já aconteceu. Não é um fato de agora, ele já aconteceu. E não vai acontecer amanhã, entendeu? Então, isso é algo que já aconteceu.
Então, você não pode permitir que esse fato que já aconteceu, que não está acontecendo agora, possa interferir na caminhada. Isso é uma questão para a pessoa entender. Isso já ficou para trás. Normalmente, a pessoa que ela deveria estar falando era uma pessoa que acreditava na reencarnação, né? Para poder fazer esse comentário. Já aconteceu. Então, você não pode permitir que isso atrapalhe hoje, como se o fato estivesse acontecendo agora. Não está. Hoje é outra personalidade, né? É outra situação. Aí ele diz aqui, ela conversou com ele, levou ele a racionalizar, e o problema desapareceu. E ele manifestou sua gratidão a Regina, pois o pesadelo recorrente que vinha da infância, que era justamente dele acordar desesperado, que estava sendo morto por alguém, era alguém de plena confiança dele, né? Ele mal acreditava que se tivesse livrado daquilo para sempre. Tanto um como o outro caso, o caso da criança como o caso desse homem, teriam sido considerados fatalmente, por obsessão, por dirigentes e médios despreparados. Então, num grupo despreparado, sem conhecimento, esse fato do menino e desse homem que acordava, né, se sentindo que alguém o estava estrangulando, poderia ser levado, encarado como um processo obsessivo. E se fosse encarado por um processo obsessivo, talvez ele não se curasse, né? Ele não conseguisse melhorar, porque seria sempre achando que é a influência de um outro, quando na realidade não era. Era uma questão da própria criatura. Daí a importância nas casas espíritas de terem trabalhos sérios, pessoas que estudem, porque você não pode. A pessoa chega na casa espírita com dor de cabeça, é mediunidade. Tem que desenvolver a mediunidade. A terceira é a mediunidade. Tem que desenvolver a mediunidade. Infelizmente, tem casas espíritas, que a gente sabe, que acreditam nisso e colocam a pessoa lá na mesa mediúnica, que pode levar a piorar a situação da pessoa, quando não é nada disso. Eu trouxe aqui um texto para a gente refletir, muito interessante, e vai falar um pouco da questão da individualidade. Tá? Essas questões aqui do menino e desse homem são questões da individualidade e da personalidade. Então, você tem que saber trabalhar com a individualidade, que é imortal, e com a personalidade. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vocês estão... Deixa eu ver. Todos estão vendo o texto, né? Só confirma aí, Denise. O nome do livro é Novos Rumos à Medicina. Denise, Rosane, vocês estão vendo o texto? Estou enxergando bem. Então está ótimo. Então, esse livro... Tô ok. Esse livro foi escrito pelo doutor Inácio Ferreira quando ele estava encarnado. É uma publicação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É um livro lá dos anos 40, 50, né? O doutor Inácio Ferreira já desencarnou. É Novos Rumos à Medicina, volume 1. Muito bom, muito interessante, para quem gosta de estudar esses casos, ter esse livro. E o título do capítulo é Psicoterapia. Então, o doutor Inácio Ferreira diz assim: nós não morremos. O corpo é matéria putrescível. O espírito, porém, não morre e continua sobrevivendo por centenas, por milhares de anos, eternamente, levando consigo o que sempre foi seu apanágio. Quer dizer, sua característica, seu atributo, os sentimentos. Então, o espírito vai caminhar eternamente, né? Porque ele é imortal, levando cada um de nós os seus sentimentos. Morta a matéria que se putrefaz e se transforma,
continua o espírito sobrevivendo, imbuído dos meus sentimentos e dos mesmos vícios. Isso é importante a gente lembrar. A morte, pura e simplesmente, a falência dos nossos órgãos físicos, não elimina os nossos vícios. Quais estágios que variam para cada um no mundo espiritual, ele reencarna, isto é, toma novo corpo material. Então, todo mundo já sabe disso, desencarnou, fica na erraticidade, aqueles espíritos que ainda precisam reencarnar, e aí, reencarnando, ele toma novo corpo material. Enclausurado nesse corpo, que o corpo físico é como uma prisão para o espírito, revestido por essa matéria pesada, o espírito não tem recordações da sua existência passada. Lembra que nós já estudamos isso? Sobre, eu não me lembro se foi aqui ou se já foi numa outra aula, né? Sobre a importância da não lembrança dos fatos passados. Lembra? É que nós já falamos isso várias vezes, né? Como é importante para o espírito não lembrar, quando ele está encarnado, de quem foi ele na vida passada. Igual aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado, mas sem lembrar o que ele fez no verão, na reencarnação passada, né? Então, ele não tem recordação da sua existência passada, mas conserva em estado latente os seus vícios e os seus sentimentos. O corpo material pode ser atacado por determinadas doenças que o enfraquecem. E, nesse caso, o espírito torna-se cada vez mais livre. Liberdade essa proporcional ao enfraquecimento do corpo. Quando tal acontece, lembra-se dos costumes, das suas manias e dos seus gestos. Quer dizer, conforme a pessoa vai adoecendo, né? E esse corpo físico vai se tornando mais, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que eu não me lembro muito adequada, mais frágil, vamos usar a palavra frágil, mais frágil devido à doença, principalmente aquelas doenças, né, muito graves, de longo prazo, o espírito vai se libertando ainda encarnado, enquanto está encarnado, devido ao enfraquecimento do corpo. E quando isso acontece, esse espírito tende a ter um maior acesso aos seus costumes, das suas manias, dos seus gestos. Personalidade, né? A personalidade se liga às credenciais terrenas, tá? Então, a nossa personalidade está ligada às nossas credenciais terrenas, apresentando-se de conformidade com os diversos graus impostos pela sociedade e pelo próprio julgamento dos homens. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos uma personalidade. Essa personalidade, normalmente, ela se caracteriza pela sociedade, vamos dizer assim, ela tem muitas características da sociedade onde você vive e pelo que o outro pensa de você. Então, às vezes, a criatura ela tem vontade de agir de uma certa maneira. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar e depois desligar, tá? Para se quiser trocar alguma ideia. Normalmente a pessoa é assim, ela gostaria de fazer alguma coisa, mas aí ela olha em volta e tem medo do julgamento dos familiares, dos amigos, das pessoas à volta dela. Então, ela se castra. Ela deixa, muitas vezes, de agir como ela gostaria verdadeiramente de agir, porque ela sente uma pressão vinda da sociedade e pelo julgamento das pessoas. Então, essa é a personalidade. Então, a personalidade se liga às credenciais terrenas, apresentando-se de conformidade com os diversos graus impostos pela sociedade e pelo próprio julgamento dos homens. Vocês veem que tem pessoas, certas pessoas, que elas não se deixam tolher pelo comentário,
pelas acusações da sociedade. Normalmente, o que as pessoas falam? Olha só, olha como é que ela é, atrevida, quer se mostrar para os outros. Aí aquela pessoa, muitas vezes, ela chama atenção naquele meio. E ali ela é alvo de críticas daqueles que estão à volta dela. Quando, na realidade, ela apenas quer viver aquilo que ela gosta. Ela quer ser como ela quer agir, como ela se sente bem agindo. E aí essa... Rose, Oi, pode falar. eu sempre sofri muito isso, né? Porque as pessoas chegavam a dizer para mim que eu não era parâmetro para nada. Nossa, Você não é parâmetro, eu sempre falava isso, porque eu geralmente sempre me coloquei. Eu até concordava com você, com as pessoas, mas eu me colocava naquilo que eu pensava e eu agia de acordo com aquele meu pensamento. Então, me chamavam, né, na empresa, até que eu trabalhei, me diziam que eu era rebelde, porque eu era muito diferente mesmo. Era o costume, talvez pelo costume, porque eu vim de um sistema de quilombo, eu vim de um sistema quilombola. aham, Então, no sistema de quilombo, nós somos muito livres, nós somos criados mais livres para falar um com o outro, falar sobre amor, sobre tudo que está sim. pensando. Então, eu era meio assim. Aí dizia, sempre falava para mim que eu não era parâmetro. Aí Hoje, com, tem uma frase hoje, que com dizem assim, tem uma frase que dizia assim, essa pessoa do jeito que é não vai longe. Mas falava mesmo isso também. Mas hoje, com o entendimento, eu hoje já tenho uma forma hoje é forma diferente de pensar. Eu já não bato de frente. Hoje eu já Já sabe estudo, administrar, né? já consigo administrar, mas não deixo de ser o que eu sou e acreditar naquilo que eu estou, assim, porque eu gosto muito de uma fundamentação. Sim, sim, sim. Tem que estar fundamentado, por exemplo, na doutrina, por exemplo, para que eu goste, né, e acredite assim, eu vou empenhar o meu tempo, essas coisas, eu preciso que esteja num livro, nos 5 livros, na complementação. Quando alguém fala alguma coisa que eu não vi nada disso, eu me calo e eu não discuto mais, mas também eu não mudo meu posicionamento. Sim, sim. A gente vai aprendendo com o tempo também, né? Então, é o que ele fala que isso está muito ligado às questões da personalidade. Ele diz aqui, vê se a pessoa e dá-se-lhe valor pelo que ela exterioriza, mas temem-na pelo que não revela. Confie desconfiando sempre, né? Então, muitas vezes, a pessoa recebe um valor pelo que ela mostra, mas outras temem aquela pessoa pelo que ela não revela. Profunda significação encerra essas palavras. Confie desconfiando sempre. Sim, pois elas deixam ver um pressentimento do próprio espírito que se espelha em si mesmo. Então, você diz assim, confie desconfiando sempre, é por quê? É porque você acha sempre que aquelas pessoas, a qualquer momento, podem te trair, podem te enganar, que aquelas pessoas não são merecedoras de atenção. O famoso pessoal diz assim, bota o pé dentro, outro fora. Na realidade, ela está se espelhando naquela pessoa, entendeu? Então, ela vê refletido no outro as questões pessoais. As pessoas mostram uma personalidade, de certo modo, né? Quando a sua individualidade é muito outra. Então, isso é muito comum. Às vezes acontece também do espírito desencarnar, e às vezes a família vai pedir assim, uma mensagem, assim, né, daquele o espírito manda uma resposta, uma mensagem para aquela família que pediu, né? E quando a família lê a mensagem, diz, não, não é fulano, não há para ser. O texto dele é diferente de como ele era.
Então, eu não aceito que ele seja papai. Papai não aceitava, papai pensava de outra maneira. Papai agia de outra maneira. Vendo meu pai nesse texto. Porque muitas vezes você, estando encarnada, com a personalidade dá valor a uma série de coisas. Mas quando o sujeito desencarna, passado algum tempo na erraticidade, ele se desvincula daquela personalidade. E os interesses dele são outros. Aquelas coisas que ele dava muita importância quando ele estava encarnado, ele não dá mais. Aquilo era algo da vida dele quando estava encarnado. Mas não é mais importante para ele na erraticidade, entendeu? Então, ao mesmo tempo, né, que tem pessoas que valorizam, outras não. Então, você não pode, muitas vezes, exigir do desencarnado que ele continue a ser exatamente como era a personalidade dele quando ele estava encarnado. Aí diz aqui, a personalidade forma-se pela imposição do meio, da sociedade, e se revela por essas mesmas circunstâncias impostas pelos princípios morais e de educação, refreada pelos fundamentos tradicionais e pelos princípios religiosos. Porque a gente sabe que os princípios religiosos, eles dão um certo freio à criatura, né? Aí ele diz aqui, trata-se bem fulano pelo fato dele ser rico, embora se saiba que seu ouro foi acumulado à custa do sacrifício de órfãos, de viúvas e de infelizes, que vivem a carpe, miséria e fome porque foram roubados. Frequenta-se tal ou tal sociedade porque o meio, a posição, as relações de família o impõem, mesmo sabendo-se que aquela sociedade aberra, afasta-se de todos os princípios capazes de a elevarem o conceito verdadeiro dos seus próprios dirigentes. Personalidade é falsa, é mentirosa, é exteriorização que se valoriza pelo que mostra a vista material, tanto mais conceituada quanto maior a riqueza material exposta. Uma vez eu estava vendo um empresário, um grande empresário, falando, e o jornalista, né, virou-se para ele e disse assim, eu vejo que o senhor, pelo menos 3 vezes por semana, participa de grandes jantares, grandes isso, onde estão grande parte dos empresários da alta sociedade carioca, né, dos mais ricos. O senhor gosta? Ele disse, não, eu não gosto. Não gosto. Eu gostaria de sair da minha empresa toda noite e ir para a minha casa, descansar, ler um bom livro, ver um filme, ficar com a minha família. Aí ele, mas não entendi. Eu vejo o senhor quase toda noite nessas recepções. Ele virou, eu preciso ir por causa da minha posição. Por eu ser dirigente de uma grande empresa, então, quando eu sou convidado a ir a esses jantares, eu não posso faltar, entendeu? Eu não posso deixar de ir. Se eu deixar de ir, os meus pares, né, outros empregados, vão achar o quê? Eu estou desprezando aquele grupo, eu não quero participar. De repente, uma reunião daquelas, o pessoal reúne decide alguma coisa. Então, ele frequentava aquele meio, né, devido à posição dele dentro de uma grande empresa. E ele deu a entender que muitas isso, logicamente, ele já estava até afastado quando ele falou sobre isso, muito daquelas pessoas que estavam ali participando daquelas reuniões, pessoas como essas, que exploravam seus funcionários, né? Essa coisa que a gente sabe, negando uma série de direitos aos funcionários e fazendo outras coisas terríveis aí, né? Deixando, às vezes, empresas irem à falência, sabendo que um grande roubo foi cometido na sua empresa, mas antes do escândalo vir à tona, ele vende as suas ações para poder ganhar um bom dinheiro,
deixando os outros acionistas com pires da mão. Então, mas ele tinha uma obrigação, ele tinha que ir. Mas não sendo aquilo uma coisa que ele gostasse de fazer. Então, né, como eu falei, a personalidade é diferente. A personalidade está muito ligada às questões da matéria, dessa reencarnação. E aqui ele vai dizer, ó, a personalidade é momentânea, claro, né? É o tempo que você está ali encarnado. Pode ser 2 anos, pode ser 20 anos, pode ser 80 anos, valendo-se pelo tempo em que se vive na matéria. É ilusória, pode ser de relativo ao tempo, pois que ela passa e desaparece, perdendo-se na penumbra dos anos e dos séculos que nada representam ante a eternidade. O doutor Inácio Ferreira, quem não conhece, ele era psiquiatra, tá? Trabalhou muitos anos no Hospital de Psiquiatria lá de Uberaba. Então, ele tinha uma casa espírita também lá e ele trabalhou com isso durante muitos anos. Agora ele vai falar da individualidade. A individualidade, essa sim é natural. Não passa, não desaparece. E é a que se revela por si mesma, sem a necessidade do disfarce e da hipocrisia. Pois os sentimentos nela dormitam, está lá, em estado latente, durante séculos, por vezes, e por vezes também se revelam tão potentes, tão poderosos, que força alguma os detém. Se a personalidade agradam a hipocrisia e a disfarçatez, a individualidade contra elas se revolta. Por isso também, muitas vezes, né, muitas vezes não, é o que deve ser recomendado, quando a pessoa tem um filho e essa criança nasce, né, que você deva começar a trabalhar a evangelização daquela criança mais cedo possível. Porque daqui a pouco esses sentimentos, esses vícios que ela tem, vão se revelar através da personalidade também, né? Então, se você começa a evangelizar aquela criança desde cedo, você vai atingir a individualidade, tá? Você vai atingir essa individualidade. E essa individualidade, ela vai se educando. Porque, como ele diz aqui, esses sentimentos, nela dormitam durante séculos, por vezes e por vezes. E podem se revelar tão potentes, tão poderosos, que força alguma os detém. Então, às vezes, a gente vê, né, aquela família que tem um filho e não se preocupou tanto com essa evangelização, e quando o jovem chega ali pelos 15, 16 anos, ele começa a revelar os seus verdadeiros sentimentos. E aí há surpresas não muito agradáveis, não é verdade? Há surpresas não muito agradáveis. A gente já viu esse tipo de coisa. Porque essa individualidade ela é natural, ela não desaparece com uma personalidade, tá? Ela se revela, tá? Ela revela os seus sentimentos. Os sentimentos estão na individualidade. A primeira, que é a personalidade, adapta-se ao meio. A segunda, contra esse meio, ela se insurge, quando não integrada ou preparada para esse próprio meio. Então, você vai ter aquela criatura que, de repente, desponta no meio daquela sociedade, podendo trazer graves problemas. Como também pode acontecer o contrário. A individualidade, ser uma individualidade muito melhor do que aquele mesmo que está ali, entendeu? Então, de repente, você tem um meio onde várias personalidades hipócritas, levianas existem, às vezes é uma família formada por espíritos afins,
nesse nível, e aí vem um que recebeu a mesma educação dos outros, que teve os mesmos benefícios ou não benefícios que os outros, mas a individualidade já é uma individualidade mais equilibrada, capacitada, vamos dizer assim, evoluída, e não aceita a injunção daquele meio. E aí, ela pode até ajudar aquele grupo que está ali a melhorar, a mudar, ou ela simplesmente percebendo que não há como violentar o livre-arbítrio dos outros, ela se afasta. Entendeu? A gente também vê isso. O pessoal diz assim, costuma, né, dizer, olha só, a boa ovelha no meio das ovelhas más. A gente também já não ouviu isso? Aquele filho, nossa, era boa ovelha no meio daquelas ovelhas más. Uma acovarda-se, que é a personalidade. Outra desperta e se revela pela coragem. Uma procura ocultar os maus atos, que é a personalidade, e as más ações. A outra pouco importa revelá-los. Sempre disposta a arrostar, defrontar-se sem medo com as suas consequências. Não abrir mão daquilo que acredita, entendeu? Quantas e quantas exteriorizações que a individualidade revela e são catalogadas do rol de loucuras. Loucura, sim, aos olhos e para o entendimento da humanidade materializada. Não passam isso de revelações. Foi aquilo que a Rosane falou ainda agora. Quantas e quantas exteriorizações que a individualidade revela e são catalogadas do rol de loucuras. Por isso que, né, falavam, né, você não serve parâmetro para nada. Eu estou repetindo a frase que ela usou. Porque a forma dela agir era para os outros uma loucura. Você está fora, seria do perigo, né? Alguma coisa assim. Loucura, sim, aos olhos e para o entendimento da humanidade materializada. Não passam isso de revelações dos verdadeiros sentimentos da individualidade, sentimentos bons ou maus, que nela dormitavam e despertaram aproveitando-se das circunstâncias propícias. Aqui ele vai citar um exemplo. Por exemplo, segrega-se um cocainômano. Era o nome que se dava à pessoa que tinha vício de consumir cocaína. Dias, meses, anos, sem que lhe seja possível lançar mão de entorpecentes, né? Então, você interna o cara lá numa clínica e ele fica muito tempo, muitos anos, sem usar o entorpecente para satisfação do seu vício. O que acontece? Chega ele a ponto de se considerar curado. Pois é o primeiro a manifestar o horror e a vergonha pelo vício e pelas suas consequências. Então, o sujeito foi internado, ficou muito tempo lá, depois de 2, 3 anos de treinamento, ele sai e ele diz, eu estou curado. E tem muita vergonha de tudo que eu fiz quando eu era um viciado. Ele é solto, vivendo livre tranquilamente. Muitas vezes, numa primeira oportunidade que se lhe oferece, ele recai no mesmo erro. Ele volta a usar a droga. Diz a medicina oficial, suas células cerebrais, seu organismo ainda não estavam completamente desintoxicados e se ressentiam da falta de entorpecente. Né? Suponhamos que seja verdade. Agora vamos pensar no outro caso. Num jogador, alguém que tem o vício do jogo, do carteado, da corrida de cavalo e outros jogos mais. Noites e noites acompanhando avidamente os azares da sorte, seguindo as cartas no pano verde, onde consome as suas economias e pela qual pratica desfalques, vê a honra posta em jogo e pouco se preocupa com a família abandonada. Então, muitas vezes, joga até a herança do pai, tudo. Agride o filho, a mulher para pegar o dinheiro deles, para jogar. Quem já não viu esses casos? Vamos pensar assim, essa pessoa também é internada numa clínica para tratamento. Em muito menos tempo, reconhece o erro que vivia.
faz 1000 protestos de se regenerar. É solta. Na primeira oportunidade que se lhe apresenta, ela de novo arriscando o que lhe pertence, e na falta deste, lança a mão do que pertence aos outros. Seriam também as suas células cerebrais ou os seus órgãos que ainda não estavam desintoxicados? Que essa é o que diz da cocaína, da maconha, da heroína, do crack e de outras drogas. Será que com esse é a mesma coisa? Diz o doutor Inácio Ferreira, sejamos razoáveis. Os sentimentos e os vícios não são apanágio, atributo da matéria, da personalidade. Eles dormitam, por vezes, séculos, no espírito. Se mostram no perispírito que se vê, assim, intoxicado, e se revela nos momentos propícios, mostrando a individualidade. Se em outras existências ele foi um cocainômano, como foi um jogador, após preparação prévia do mundo espiritual, reencarna com o propósito de se livrar desses vícios. Sendo eficiente a sua preparação do plano espiritual e sincero os seus propósitos, jamais usará entorpecentes, ou então com muito pouca possibilidade, e jamais jogará, embora viva nesse meio. O meio arrasta, a sociedade impõe, a vida material facilita, a hereditariedade predispõe, mas a individualidade também se revela. Não deixa de contribuir com uma vastíssima percentagem em todos os domínios da ciência médica, normalmente no da psiquiatria, aumentando o grande número de casos esquecidos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o sujeito se torna um viciado em drogas. Ele faz durante muito tempo o uso daquela química ou daquela prática como o jogo. É lógico que, mesmo sendo um jogo carteado, essa energia que envolve tudo isso, né? Porque a droga, seja ela qual for, ela libera um fluido. Ela libera um fluido. O meio onde você está envolvido, num jogo de carta, num jogo, também tem uma energia. E isso vai o quê? Vir do meio exterior para o seu perispírito, que, consecutivamente, vai ter quem? O espírito. Então, isso vai afetar o espírito. E vai, consequentemente, depois, se revelar. Se revelar no corpo físico, vai se revelar em um monte de coisa. Então, não é só a matéria que fica, vamos dizer, afetada. Aí não usou muita cocaína, usou muita heroína, isso afetou o cérebro físico. Tudo bem, concordo. Mas vai ficar por aí? Morreu, acabou? Claro que não. Esse tipo de energia vai afetar o perispírito. E quando o sujeito desencarna, o que acontece com o corpo físico, com o cérebro físico que está afetado pela droga? Vai tudo para a terra, se dissolve. Mas o perispírito, esse vai seguir com o espírito. Ah, mas e no caso da carta? As energias do ambiente, onde o cara participa de tudo aquilo, essa energia não vai afetar o perispírito dele? Claro que vai afetar. E vai afetar o espírito também. Uma vez eu estava assistindo uma palestra aqui, era do Formiga, um palestrante, eu acho que já até desencarnou, o Formiga. Ele contou uma história do sobrinho dele, menino de 18 anos. Nunca fez uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. Nunca. Tinha uma verdadeira ojeriza da bebida alcoólica. Ele passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí tem aquele lance de trote, né? A festa, todo mundo ali. Aí os companheiros chegaram para ele e deram um copo
Diz a ele que o que ele lembra. Devia ter uns 3 dedos de cerveja. Para ele tomar. Disse, eu não bebo, não bebo. Você tem que beber, o cara jogou a cerveja, deixou 3 dedos, não bebeu. Ele tomou, era mais ou menos, a última coisa que ele lembra, 3 dedos do copo de cerveja. Ele, dali a alguns minutos, ele começou a passar mal, entrou em coma, foi levado correndo para o hospital. Para o hospital em coma alcoólico. Chegamos lá, os médicos analisaram o sangue dele, esse menino está em coma alcoólico. Esse menino deve ter tomado todas, deve ter misturado todas as bebidas, bebida destilada, cerveja, que ele estava em coma alcoólico. Aí fizeram aquele tratamento dele lá, ficou uns dias internados, melhorou. Veio para casa, os pais, né, chocados. Como é que você foi assim? Você disse que nunca bebeu. Ele, pai, foram 3 dedos, a única coisa que eu me lembro, depois eu falei. E ele conversando com o tio, falou, tio, tem certeza, não me vi mais nada. O Formiga era espírita, ele foi ao Leão Denis conversar com o Altivo. Aí o Altivo fez uma consulta ao doutor Herman. O doutor Herman disse assim, é verdade, ele só tomou 3 dedos de cerveja. Só que é o seguinte, este rapaz é um viciado, ele é um alcoólatra de muitas reencarnações passadas. Aquele alcoólatra de 3, 4, 5 reencarnações. Nessa reencarnação, ele teve uma preparação no plano espiritual que ele não encostasse perto de nenhum tipo de bebida alcoólica. Se ele fizesse isso, ele não voltaria. E ele poderia se tornar um viciado novamente. Então, fizeram maior preparação para o hospital. Ele reencarnou. E ele sempre, a vida toda, ele sempre teve aversão. Ele não aguentava nem o cheiro da bebida. Mas olha o que está escrito aqui no meio do texto. O meio arrasta, a sociedade impõe, a vida material facilita. Ele sabia que ele não gostava, ele não sabia que ele era alcoólatra, que ele não podia beber, mas ele sempre, até os 18 anos, ele não gostava de beber. O pai dele bebia, tomava cerveja, mas ele sempre dizia, não, eu não gosto nem do cheiro. Meu filho, Pedrinho. Pedrinho, ele diz, mãe, eu não gosto nem do cheiro da bebida. Ele só toma refrigerante. Ele diz, eu não gosto. Tem uma filha assim também, Rose. Do cigarro também, ele dizia, eu não... E olha, o avô dele fumava e bebia cerveja, né? O pai dele fumava e bebia. Então, na minha casa, sempre teria cerveja. Porque meu pai sempre bebeu, a família toda toma cervejinha, eu tomava também. O pai tomava, mas ele, a irmã não toma, mas ele não aguenta, ele dizia, eu não aguento nem o cheiro me dá nojo. Entendeu? Então, e eu tive na família algumas pessoas que morreram alcoólatras. Bisavô, avô, entendeu? Esses quadros. Ele não gosta. Ele, assim, rapaz, sabia disso. Quer dizer, ele sabia que ele não gostava, que ele tinha nojo. Mas olha o que está aqui. Na comemoração do que ele passou para a federal, o colega chegou, toma aí, todo mundo está bebendo. Ele não quis ficar mal com os colegas. E a sociedade fez com que ele o quê? Usasse o mínimo, quase um matou. Depois disso, ele teve que fazer um longo tratamento espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade diz para ele, se você não fez esse tratamento, você pode o quê? Despertar agora o vício. Por quê? Não tem cura, não é assim. Você, mesmo sem beber, você não é alcoólatra durante muito, muito, muito tempo. Porque não tem, é assim, não é cura, não é assim. No caso dele, foi um caso de muitos e muitos anos, muitas e muitas reencarnações como viciado. Então, ele tem que fazer um tratamento espiritual para fortalecer o espírito, para não se deixar levar pelo vício novamente. Porque, infelizmente, as pessoas cedem por causa do medo. É o que ele está dizendo aí. O meio arrasta, a sociedade impõe, a vida material facilita,
A hereditariedade prestou, que às vezes a pessoa nasce já com alguns, né, cromossomos aí meio variados, mas a individualidade também se revela e não deixa de contribuir com uma vastíssima percentagem em todos os domínios da ciência médica, normalmente do da psiquiatria, aumentando o grande número de casos esquisitos. Que aí, o caso desse menino, o pessoal vai dizer o quê? Esse caso é esquisito. O garoto tomou só 2 dedos de cerveja, entrou em coma alcoólico. E um caso esquisito. E a ciência não sabe explicar, mas a espiritualidade explica. Existem pessoas que, com relativa facilidade, podem ver-se livres dos vícios, os mais diversos. Conselhos, exemplos, tratamentos psicoterápicos, medicamentos são fontes diversas, nas quais vamos buscar os recursos necessários e onde encontramos sempre os elementos com que podemos auxiliar os que padecem. Tem pessoas que, às vezes, fumam. Um dia para o outro, ela diz assim, não vou fumar mais não. Joga o cigarro para lá e acabou. Nunca mais fuma. Tem outras que ela bebe. Aí tem um probleminha de estômago, a médica diz, você toma certo? Não tome mais. Não vou tomar. Não tem gente assim? Com uma facilidade. Agora, tem outros que não. O que será? E se uma pessoa que fuma, o médico disser para ele assim, olha, esse cigarro, eu tenho uma cunhada que ela fumava de 20 anos, 30 anos. Ao médico para ela, olha, você está com problema, uma manchinha no pulmão. Se continuar a fumar, essa manchinha vai aumentar. Ela não fuma. São quase 30 anos, ela nunca mais fuma. Nunca. Então, tem pessoas que basta acontecer alguma coisa qualquer, ou tem valor mesmo para em si, e ela nunca mais fuma. Nunca mais bebe. Ela para com facilidade. Outros não conseguem. Por que será? Será que o problema está no cérebro ou está no espírito, na individualidade? Então, ele diz aqui, todavia existem os casos esquisitos para cuja explicação a ciência oficial tem sido incapaz de apresentar novas provas fundamentais. E a gente está estudando isso aqui, lembrando do caso da criança que morreu queimada em vidas passadas e daquele homem. E tinha aquele trauma de acordar todo dia sentindo que tinha morrido estrangulado. E descobrindo que foram traumas. Então, ele está fazendo uma analogia aqui do trauma com os vícios. E tudo isso, o trauma e o vício, não estão no corpo físico, no cérebro, estão no espírito. Estão com a individualidade, e não com a personalidade. Então, ele diz aqui, todavia, existem os casos esquisitos para cuja explicação a ciência oficial tem sido incapaz de apresentar provas fundamentais. O meio não contribui, muitas vezes, a sociedade não impõe, a hereditariedade o contesta, e, no entanto, a pessoa é arrestada por forças tão imperiosas que nada consegue detê-las na descida para o abismo. Porque, às vezes, na família ninguém bebe, ninguém tem vício, é todo mundo muito bem equilibrado, e aquela pessoa aparece com aquele problema. É a intoxicação aliada à oportunidade, favorecendo o seu despertar. Então, aquele espírito ele tem o problema, basta que surja a oportunidade e o problema vai explodir. É a intoxicação aliada à oportunidade. Sendo o espírito o repositório dos sentimentos, das qualidades e dos vícios, só ele mesmo, com o domínio próprio, será capaz de se manter na linha traçada para o caminho do bem, alimentando o desejo sincero de se despojar do que o prejudica. Esforço, vontade e trabalho. Esforço, vontade e trabalho. E muita fé, né? Quando, porém, uma vontade maior impera, temos que buscar a causa em outros setores. E qual o mais certo? É a individualidade. Então, quando uma causa maior impera ali, quando você vê que o meio não contribui, a sociedade não impõe, mas tem uma vontade maior imperando sobre aquele espírito, nós temos que buscar a causa na individualidade e não na personalidade. Porque aí é a individualidade que está apresentando um problema. Então,
a individualidade vai ter que ser trabalhada. E aí vem as psicoterapias, o tratamento espiritual, porque a gente sabe que a individualidade é imortal, né? E ela não teve só uma personalidade. Como diz o Palhano Júnior, né? Ele diz, é um condomínio espiritual, né? Personalidades que nós fomos vivenciando ao longo de inúmeras reencarnações. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está tudo ok? Rose, qual é esse livro do Dr. Inácio? Qual é? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui rapidinho de novo, para botar aqui. Esse aqui, ó, Novos Rumos à Medicina, da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esse é o volume 1, mas tem o volume 1 e o volume 2, tá? Novos Rumos à Medicina. Ele escreveu esse livro quando ele estava encarnado. Tá? Encarnado. É fruto do trabalho de pesquisa dele como psiquiatra e também no Centro Espírita de Uberaba, que nesse Centro Espírita que eu até conheci, tinha o Centro Espírita da frente e atrás a clínica psiquiátrica, onde ele trabalhou ali. Inclusive, ele trabalhou ali muitos anos com Dona Maria Modesto. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Ela foi curada de obsessão pelo Eurípides Massanufi. E depois, Você tem os dois volumes? Você tem os dois volumes? Tenho os dois. A minha capa é diferente dessa, porque a minha capa é bem velhinha. E essa é marronzinha, essa é azul, a capa é nova. Mas são livros muito bons do Dr. Inácio Ferreira, quando ele estava encarnado. Eu acho que tem até outro aí, dele também. Depois eu vou dar uma caçadinha lá em casa, vou dar para você. São livros muito bons. Ele trabalhou mais de 40 anos nessa clínica psiquiátrica em Uberaba, e na frente da clínica era um centro espírita, que era uma salinha pequenininha. Ele atendia o paciente lá no hospital, e esses pacientes ele trazia para as reuniões mediúnicas. E ali ele tratava o conteúdo espiritual do doente, entendeu? Funciona até hoje. Eu fui lá umas 3 vezes em Uberaba. Está lá o hospital e o centro espírita. Aí ele desencarna, hoje ele trabalha no plano espiritual, até, se eu não me engano, com Eurípides Massanufi, e tem um livro do Divaldo, dos últimos que o Divaldo psicografou, onde ele aparece, fazendo um trabalho junto a espíritos com graves problemas psicológicos, emocionais. Eu vou ver se eu vejo qual é esse livro e passo para você, onde ele apresenta o doutor Inácio Ferreira, tá? Diferente do doutor Inácio, um outro escritor espírita psicográfico, mas ali é outro problemão que tem, tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, né? Por nos chamar a atenção para as questões da individualidade, que às vezes a gente se preocupa muito em cuidar da personalidade, mas tem que ir mais fundo, né? Tratada, porque é a individualidade que tem que ser educada e moralizada, moralizada e evangelizada. É a individualidade, que é o espírito imortal, né? Então, que a gente possa agradecer sempre ao Senhor por essas oportunidades que Ele nos concede, a todos nós de estarmos aqui, crescendo e aprendendo mais com essa doutrina dos Espíritos. Bem, meus irmãos, deixa eu parar aqui a gravação.